tudo bem? Ótima noite, como é que vocês estão? Vamos lá para a nossa leitura de hoje. Hoje a gente vai ler Números, onde nós lemos 23, 24 e 25. Hoje a gente vai ler 26 e 27. Depois da praga, o Eterno disse a Moisés e Eleazar, filho do sacerdote Arão: contem toda a comunidade de Israel por famílias, todos os homens com 20 anos de idade ou mais, que estejam aptos a servir no exército de Israel. Moisés e Eleazar obedeceram a ordem do Eterno e anunciaram ao povo nas campinas de Moabe: façam a contagem de todos os homens com 20 anos de idade ou mais. O povo de Israel que saiu da terra do Egito: Rubem, o filho mais velho de Israel, os filhos de Rubem, Enoque, o clã Enoquita, Palui, o clã Paluíta, Esrom, o clã Esronita, Carmi, o clã Carmita. Esses eram dos clãs de Rubem, totalizavam 43.730 homens. Aí a gente vai para contagem, tá? O filho de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, ele vai descrever todos, né? Nemuel, Datã e Abirão foram os mesmos Datã e Abirão que se rebelaram contra Moisés e Arão na rebelião de Corá contra o Eterno. A terra abriu a boca e os engoliu, junto com os partidários de Corá, que morreu quando os fogos consumiu. Todos os 250, depois de todos esses anos, eles ainda são um sinal de advertência, mas a linhagem de Corá não desapareceu, tá? Aí vem os filhos de Simeão, que totalizaram 22.200 homens, os filhos de Gade, que totalizaram 40.500 homens. E Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. E os filhos de Judá por clãs, aí vem também, e os filhos de Pérez junto, e os clãs de Judá totalizavam 76.500 homens. Os filhos de Sacar por clãs totalizavam 64.300 homens. Os de Zebulon totalizaram 60.500 homens. Os filhos de José por clãs, por meio dos seus filhos Manassés e Efraim, os filhos de Manassés, os filhos de Gileade, e totalizaram 52.700 homens. Os filhos de Efraim também por clãs, os filhos de Sutela, que totalizaram 32.500 homens. Esses foram todos os filhos de José por clãs. Os filhos de Benjamim, os filhos de Belá, e o total foi 45.600 homens dos clãs de Benjamim. Os filhos de Dan, que foram os clãs de Dan, todos os clãs de Suamitas, totalizaram 64.400 homens. Os filhos de Asser, os filhos de Berias, também pelos clãs de Asser, que totalizaram 53.400 homens. Os filhos de Naphtali, que totalizaram 45.400 homens, e o número total do povo de Israel somou 601.730 pessoas. O Eterno disse a Moisés: distribua a herança da terra segundo a população. Um clã maior receberá uma herança maior, um clã menor uma herança menor. Cada um receberá a sua herança segundo o número dos nomes alistados. Providenciem para que a terra seja distribuída por sorteio. A herança de cada clã está baseada na população. O número de nomes alistados em cada tribo de antepassados, dividida por sorteio entre os clãs maiores e os menores. Esses são os números dos levitas por clã. Gerson, dos gersonitas, Coate, dos coatitas, Merari, dos meraritas. Os clãs do levita também incluíam o clã de Libnita, o clã de Hebronita, o clã de Malita, o clã de Musita e o clã de Coreita. Coate foi o pai de Anrão. A mulher de Anrão era Joquebede, descendente de Levi, nascida numa família de levitas durante os anos no Egito. Joquebede deu à luz a Arão, Moisés e a irmã deles, que foi Miriam. Arão foi pai de Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. No entanto, Nadab e Abiú foram aqueles que morreram quando ofereceram sacrifícios não autorizados na presença do Eterno. O número de levitas do sexo masculino de 1 mês de idade ou mais chegou a 23.000. Eles não foram contados com o restante do povo de Israel, porque não receberam herança da terra. Esses são os que foram alistados por Moisés e o sacerdote Eleazar no recenseamento do povo de Israel feito nas campinas de Moabe, às margens do Jordão e diante de Jericó. Nenhum deles havia sido alistado por Moisés, nem pelo sacerdote Arão no recenseamento do povo de Israel feito no deserto do Sinai, pois Deus tinha dito: eles morrerão e morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviverá, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué,
o filho de Num. As filhas de Zelofeade tinham uma petição. Seu pai era filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, de Manassés, e pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. As filhas se chamavam Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas vieram à entrada da tenda do encontro, puseram-se diante de Moisés e do sacerdote Eleazar e diante dos líderes da congregação e disseram: Nosso pai morreu no deserto, ele não fez parte do bando rebelde de Corá. Ele morreu pelos próprios pecados e não deixou filhos homens. Mas por que o nome do nosso pai deveria desaparecer do clã só porque não tinha filhos homens? Portanto, queremos uma herança entre os parentes do nosso pai. Moisés levantou essa questão ao Eterno. O Eterno julgou e determinou: As filhas de Zelofeade estão certas. Dê a elas uma terra como herança entre os parentes do pai delas. Dê a elas a herança do pai delas. Depois diga ao povo de Israel: se um homem morrer e não deixar filhos homens, passem a herança dele à sua filha. Se ele não deixar filha, deem a herança aos irmãos dele. Se ele não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. E se o pai dele não teve irmãos, ela deve ser dada a um parente mais próximo para que a propriedade permaneça na família. Esse é o procedimento padrão a ser adotado pelo povo de Israel, conforme o Eterno ordenou. O Eterno disse a Moisés: Suba ao monte da terra de Abarim e observe a terra que estou dando ao povo de Israel. Depois que a tiver contemplado, você se reunirá aos seus antepassados. Sim, você se reunirá a eles como aconteceu com seu irmão Arão. Isso se deve aos dias em que a congregação se queixou no deserto de Zin e vocês não me honraram diante deles na questão da água em Meribá, discussão em Cádiz, no deserto de Zin. E Moisés respondeu ao Eterno: que o Eterno, o Deus dos espíritos de toda a humanidade, aponte um homem sobre esta comunidade para que a conduza e mostre o caminho a eles, levando de volta para casa, para que a comunidade do Eterno não seja como uma ovelha sem pastor, como ovelhas sem um pastor. O Eterno disse a Moisés: Convoque Josué, filho de Num, em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Ponha-o diante do sacerdote Eleazar e de toda a congregação e comissione-o diante dos olhos de todos. Transmita a ele a sua autoridade para que toda a congregação de Israel preste atenção ao que ele disser e obedeça a ele. Ele deverá consultar o sacerdote Eleazar, que depois de consultar o oráculo de Urim, passará a ele as orientações do Eterno. Ele comandará o povo de Israel, toda a comunidade em tudo o que fizer. Moisés seguiu as ordens do Eterno, levou Josué e o pôs diante do sacerdote Eleazar aos olhos de toda a comunidade, impôs as mãos sobre ele e o comissionou conforme as orientações do Eterno. Que demais, né? O reconhecimento público sobre a autoridade, quantas coisas, né? Eu não sei vocês, mas em cada passagem aqui a gente pode extrair vários princípios, várias chaves, né? A gente pode ter muita revelação aqui, tá bom? E amanhã a gente continua mais um dia aqui na nossa leitura. Glória a Deus, a gente vai continuar. Pera aí, deixa eu ver só o versículo que a gente vai ler. Números 28 e 30 amanhã. Nos vemos amanhã. Deus te abençoe poderosamente. E lembra de colocar aqui nos comentários que você tá lendo comigo, tá bom? Não desista, não pare, esse é seu ano. A gente vai passear pela palavra e Deus vai usar os versículos, as histórias, as passagens bíblicas para ministrar o teu coração, viu? Deus abençoe poderosamente. Nos vemos amanhã. Tchau!